Esse é o canal Rei do Deboche e esse é um corte de uma live. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. Se tornou quase injogável, pois as partidas frequentemente são tomadas por bots que matam jogadores humanos instantaneamente e compartilham material ilegal antes de liquar da partida. A loja virtual do jogo, onde se vende skins e roupas para os personagens, passa a ser um veículo para golpistas, e no meio de tudo isso, existem grupos de criminosos que operam e circulam nesse jogo de 2007. Então, o que aconteceu? Credo, mano. Quem é que joga, hein? Tudo começa em 1998. O jogo de tiro em primeira pessoa, Quake, é um dos mais populares do mundo, e de cortesia, os desenvolvedores do jogo lançaram todo o código do jogo para seus fãs, para que eles pudessem criar seus próprios jogos e mods, usando o código e a engine do Quake como base. Isso deu início a uma era de ouro de jogos de tiro para computador no final dos anos 90, protagonizada pelo lançamento de Half-Life em 98, um jogo que revolucionou a indústria de games e estabeleceu a Valve como uma das empresas mais reconhecidas e respeitada entre os gamers. A Valve caga pra isso, Logo né? após o lançamento de Half-Life, a Valve lançou um jogo chamado Team Fortress Classic. Esse jogo era um remake de um mod de Quake, onde os jogadores eram divididos em 2 times diferentes e podiam escolher entre uma de 9 classes para se jogar, cada uma com armas e habilidades diferentes. Esse conceito de times e personagens e habilidades não é nada especial hoje em dia, mas naquela época isso era completamente novo para um jogo de tiro. Lembrando que na época o padrão para jogos de tiro era simplesmente uma arena sem times onde você corria pelo mapa matando jogadores que visse com todas as armas do jogo disponíveis pelo mapa. A Valve, contudo, não estava satisfeita com Team Fortress Classic e imediatamente passou a trabalhar em uma sequência. Após 9 longos anos de desenvolvimento, com diversos problemas e vazamentos e dores de cabeça, o Team Fortress 2 foi lançado e o resultado foi espetacular. O jogo foi um dos primeiros shooters a ter gráficos cartoonizados, o que fez os gráficos envelhecerem muito bem comparando com outros jogos da época. Os personagens são simples, porém icônicos e engraçados, e a gameplay do jogo é uma das melhores de qualquer jogo de tiro. As mecânicas são inicialmente simples para um jogador comum, mas não demora muito para você descobrir todas as técnicas complexas que se pode aprender para se tornar um jogador cada vez melhor. O jogo foi muito bem recebido na época, acumulou uma grande quantidade de fãs e é, na minha opinião, um dos melhores jogos já feitos na história. Eu sei que a thumbnail diz não jogue, mas eu recomendo muito que você jogue esse jogo pelo menos uma vez na vida, mesmo que seja em servidores da comunidade e não oficiais. O Team Fortress 2 seria celebrado na internet durante anos, na forma de memes, animações engraçadas de Gmod e até mesmo animações profissionais estilo Pixar feitas por fãs. E conforme o jogo recebia updates, ele ia ficando cada vez melhor e melhor e tudo estava indo bem, mas como disse o grande filósofo MC Zóio de Gato, ou você morre como um CS 1.6, ou vive o suficiente para se tornar um League of Legends. Entre 2009 e 2010, foram lançadas atualizações que adicionaram chapéus ao jogo. Estes eram itens puramente cosméticos que podiam ser desbloqueados aleatoriamente de uma caixa, que só podia ser aberta com uma chave, que só podia ser adquirida por dinheiro real. Mas todos estes componentes poderiam ser vendidos e comprados pelos usuários por meio do mercado da Steam. Isso deu início a uma economia dentro do Team Fortress 2, onde chaves eram usadas como moeda e os jogadores podiam fazer lucro por meio de transações, apostando em caixas por chapéus raros ou simplesmente jogando o jogo e recebendo drops aleatórios de itens. Mas em todo lugar que tem dinheiro, tem crime. Golpistas passaram a roubar itens de jogadores por meio de transações falsas e hackers passaram a hackear, roubando a senha de usuários de Steam com itens valiosos de Team Fortress 2. Outra tática curiosa era a criação de bots inativos. O negócio funciona assim:
No Team Fortress 2 existe uma chance aleatória de você receber um item a cada hora que você fica dentro de um servidor do jogo. Se for bem feito, então, vale a pena, o programador cria várias contas diferentes, opera... Agora tem vagabundo aí de canal que coloca aqueles programas de ficar gerando carta, e esses cartas ficam ganhando as conquistas do jogo, ganhando os bagulhos, só pra eles ficar vendendo e fazendo. Aí é trambique demais, aí não dá. Comprava, Vitor, comprava. Ele tinha uma, parece que ele vendeu barato, podia ter vendido mais caro, algo assim. Aquelas historinhas de trambiqueiro lá. Elas simultaneamente por meio de uma máquina virtual, e cada uma dessas contas ou bots são programadas a se juntarem a um servidor privado, e daí elas permanecem inativas, esperando itens serem dropados nos seus inventários. A partir da atualização Tough Break, o ritmo que a Valve trabalhava no jogo passou a diminuir bastante. O TF2 estava envelhecendo, e os jogos mais recentes da Valve, como o Dota 2 e o CSGO, estavam sendo a prioridade da empresa. Sem falar que a maior parte da renda da Valve nem vem de seus jogos, mas sim da sua plataforma Steam. Em 2016, seria lançada a atualização Meet Your Match, reconhecida como a pior atualização da história do jogo. Não haveria mais nenhum update por 1 ano, 3 meses e 12 dias, até finalmente ser lançado o update Jungle Inferno. Ao contrário de seu predecessor, esse update foi muito bom, e depois disso, mais nada. Passaram-se dias, semanas, meses, 1, 2, 3, 4 anos e nada. O jogo foi simplesmente abandonado pela Valve. Apesar desse abandono, o Team Fortress 2 parecia melhor do que nunca. Mesmo sem atualizações, a quantidade de jogadores aumentava drasticamente, com um pico de 253 mil jogadores simultâneos em 2022, mesmo depois de 5 anos sem atualizações. Porém, se você fosse jogar o TF2 nessa época, ao encontrar uma partida casual, você iria se deparar com essa cena. Um grupo descentralizado de hackers e programadores maliciosos, por algum motivo que até hoje não se sabe, decidiram atacar o TF2. Esse grupo criou aquilo que ficaria conhecido na comunidade como Cheater Bots. Cada um desses bots é uma conta, operada a partir de uma máquina virtual, programada para se juntar a uma partida aleatória de TF2, selecionar a classe Sniper, e automaticamente matar qualquer jogador instantaneamente com um headshot e arruinar uma partida. Essa ocorrência passou a ser cada vez mais comum, até chegar a um ponto em que era praticamente impossível jogar TF2 fora de um servidor não oficial da comunidade. E a Valve, uma empresa multibilionária, não fazia absolutamente nada em relação a isso. Mas mesmo o jogo sendo injogável, a quantidade de jogadores na Steam continuava alta. E sabe por quê? Acontece que após um vídeo dossiê do youtuber Zesty Jesus, foi descoberto que cerca de 70% dos jogadores de TF2 eram na verdade bots. Bem, acontece que a maioria desses bots não são cheater bots, mas sim os bots inativos que eu citei lá no começo. Os bots inativos não influenciam nada na gameplay do jogo, já que eles só existem em servidores privados que são impossíveis de se entrar se você não for um bot. Mas a revelação que essa suposta grande comunidade era na verdade quase tudo robôs foi muito desmoralizante para toda a comunidade do TF2. Ainda antes dessa descoberta, a Valve fez uma pequena atualização com o propósito de parar os bots. A atualização apenas excluiu a possibilidade de qualquer conta que nunca gastou dinheiro na Steam de acessar o chat de texto e voz. E só isso. Todos os jogadores free-to-play foram punidos por motivo nenhum. E essa atualização, inclusive, por algum motivo, adicionou um novo bug do jogo, que impede jogadores free-to-play de chamarem um médico, uma função básica da gameplay do TF2. O objetivo da Valve não era parar os bots, mas simplesmente impedir que eles postassem discurso de ódio no chat,
Mas isso também não funcionou, pois os donos dos bots só passaram a comprar coisas na Steam em cada uma dessas contas. Ou seja, a Valve agora estava diretamente ganhando dinheiro com a existência desses bots às custas da comunidade do TF2. Ficou claro que a Valve não ia fazer absolutamente nada em relação a isso, então os donos dos bots passaram a ficar mais ousados. Eles doxaram membros da comunidade que falavam contra os bots, Luiz. E então usavam seus bots para divulgar o endereço e informações pessoais da vítima pelo chat de todos os servidores. Os donos dos bots também passaram a extorquir jogadores, dizendo que eles precisavam pagar dinheiro a eles com a promessa que eles não seriam mais mortos ou perseguidos pelos bots. Os bots passaram a tocar áudios gerados por IA, fingindo ser pessoas famosas na comunidade, dizendo coisas absurdas envolvendo menores de idade. E talvez o pior de tudo, um grupo de bots começou a divulgar links anunciando a venda de café preto no chat do jogo. E novamente, a Valve, uma empresa multibilionária, não fez absolutamente nada. Eu ia pirar, mano. Ralph, eu não entendi e não quero entender.